Vamos a palavra aí para o Helderson. Deixa eu só ver onde é que eu deixei isso. Bom dia, senhoras e senhores. Estamos aqui reunidos para assistir à defesa de tese de doutorado do aluno Helderson Paiva Pontes, intitulado Um Jogo Educativo para Aprendizagem Significativa de Libras. Fazem parte dessa banca eu, professor Dr. João Batista Fulano Duarte, orientador, professor Plácido Rogério Pinheiro, co-orientador, professor Dr. Marum Simão Filho, membro da Universidade 7 de Setembro, professor Dr. Matheus Mosca Viana, membro Unifor, professor Dr. José Eurico Vasconcelos Filho, membro Unifor, e professor Dr. David Paul Carvalho, membro do Sindapart. O Helderson tem aproximadamente 50 minutos para fazer a sua defesa. Após isso, a banca fará a arguição. Após a arguição da banca, o Helderson deve se retirar. A banca decide pela aprovação ou não. E aí, findamos a nossa defesa. Então, Helderson, nesse momento você tem aí de 50 minutos a 1 hora para fazer a sua apresentação. Ela é toda sua. Todos conseguem me ouvir? Só confirmar se está todos no bom volume bom? Sim. Alto e claro. Sim. Tá ok. Então, bom dia a todos. Muito obrigado por dedicar o tempo para participar dessa apresentação, dessa arguição. Como o professor Fulano apresentou, meu nome é Helderson, vim aqui apresentar minha tese de doutorado, que é intitulada Um Jogo Educativo para Aprendizagem Significativa de Libras, teve a orientação do professor Furlan e a co-orientação do professor Plácido Pinheiro. Tá? Essa é a agenda da nossa apresentação. Nós vamos começar fazendo uma contextualização do que levou ao desenvolvimento desse trabalho. Em seguida, nós vamos apresentar os objetivos e hipóteses, e a partir daí nós vamos falar um pouquinho sobre como foi desenvolvido cada etapa dessa pesquisa, através da revisão sistemática, fundamentação teórica, os procedimentos metodológicos e o desenvolvimento da pesquisa com experimentos e as medidas que foram extraídas, coletadas. Depois disso, nós vamos apresentar os resultados e fazer a discussão deles, e aí, em cima disso, nós vamos apresentar uma das contribuições que faz estratégias e boas práticas para desenvolvimento de soluções voltadas para estudantes surdos, e no final, conclusão e trabalhos futuros baseados nesta pesquisa. Tá? É importante compreender que, apesar de nós termos grandes avanços na área da computação, ainda temos muito que evoluir na questão da inclusão de pessoas com deficiência dentro da sociedade. Tá? Nós percebemos que existe, que dos últimos 15, 20 anos, nós temos visto o crescimento bastante considerável de iniciativas visando incluir o cego, o surdo e também aquelas pessoas com deficiências intelectuais, como autismo, dentro da sociedade, dentro dos diversos ambientes que você tem da sociedade, inclusive na área educacional. E na área educacional, a gente observa que os esforços para garantir essa acessibilidade, eles se dão basicamente de duas grandes formas. Se dá na forma espacial, que são as adaptações físicas, o piso tátil, as barras de apoio, as rampas, elevadores para cadeirantes, como também a questão comunicacional, que é você possibilitar a comunicação independente da existência ou não de alguma restrição comunicacional da pessoa. Tá? Embora você veja, e realmente é bastante presente, a questão das adequações físicas que as instituições de ensino, escolas, universidades têm feito, mas pouco se tem ainda conversado sobre a questão da inclusão no aspecto do currículo, do aspecto da comunicação, do dia a dia mesmo, entre os estudantes e os professores, enfim, todos os que compõem o arcabouço acadêmico. E dentro desse universo de estudantes com deficiência, nós temos uma boa parcela deles surdos, ou com perda parcial ou perda total da capacidade auditiva. Nós colocamos no trabalho que foram mais de 466 milhões de pessoas no mundo possuem alguma forma de perda auditiva, e no Brasil são mais de 54 mil estudantes surdos em escolas de ensino fundamental e médio. No censo que a gente levantou, não considerava
a questão do ensino superior, né? E aí, para os surdos, uma das principais formas de estabelecer a comunicação é através da língua de sinais, que hoje no Brasil é a segunda língua oficial, depois do português, tá? E até nós tivemos aí, né, momentos recentes, como no discurso, né, no evento da posse presidencial do presidente, agora em 2018, né, a primeira-dama fez um discurso em Libras, então isso até evidenciou a necessidade da inclusão dessa parcela, né, da comunidade dentro da sociedade. Mas, apesar de toda essa questão que nós tivemos desses últimos anos, no contexto educacional, o ensino da Libras ainda encontra-se bastante restrito, né? Até colocando um caso que nós temos no Instituto Federal, onde eu atuo, nós temos em torno de 30% das vagas de professores para letras Libras, que é a área, ocupados. Ou seja, nós ainda temos uma carência de 70% de professores para lecionar a disciplina de Libras nos ensinos médio e superior. Tá? E além disso, além desse baixo número de profissionais, nós também temos a questão da escassez de material e ferramentas didáticas. Né? Não são tantas as ferramentas, e as que existem, elas não têm a questão de serem intuitivas, cognitivas e de fácil acesso. Nesse contexto, a ciência da computação ela vem, ao longo dos anos, através de várias áreas, né, como captura de movimento, user experience, ela tem tentado fazer com que essa inclusão ela seja mais intuitiva, no sentido, não tem a necessidade de aprendizagens prévias para que os usuários possam realmente aproveitar o que uma determinada plataforma ou determinado hardware tem a oferecer. Tá? E a ciência da computação ela tem agregado valor exatamente porque ela promove cada vez mais interações intuitivas, interfaces eficazes, algoritmos complexos e desempenhos computacionais, inclusive computação em nuvem, através de plataformas como o Watson, né, a Microsoft também, né, na questão de uso do Kinect já em nuvem, que é o Kinect Azure, entre outros. Tá? A partir desse contexto, as evidências sugerem que o quantitativo de soluções para a aprendizagem de uma língua de sinais, em especial Libras, né, no caso brasileiro, é insuficiente para a tal demanda de estudantes surdos, seus professores, pais, família e sociedade. E quando nós trazemos isso para o contexto do interior, né, que é onde eu atuo, aí é que você percebe a carência que nós temos de ferramentas, de instrumentos para que nós possamos garantir que a equidade, né, do estudante surdo perante ao estudante ouvinte. Tá? Além disso, nós percebemos que muitas das descobertas e contribuições que propõem a inclusão são implementadas com aplicações com escopo específico. Elas não são ou amplamente divulgadas ou não têm seu código-fonte disponibilizado, o que gera realmente uma questão de retrabalho. Outra característica que eu acredito que seja muito importante destacar, que foi uma das grandes motivações desse trabalho, é a questão de não somente considerar o aspecto técnico. Porque quando a gente fala da Libras, é muito comum nós vermos a questão de preocupação em tradução dos sinais, né, das mãos, mas a Libras ela não é só mão, ela considera realmente uma língua visoespacial. E nesse sentido, nós percebemos como as propostas tecnológicas, elas focam muito no reconhecimento, né, dos sinais feitos com a mão, mas esquece, por exemplo, do contexto da cultura surda, da questão das gírias, né, assim como nós, ouvintes, temos na língua falada com o português as gírias, né, o surdo também tem essa questão das gírias. Né? A questão da velocidade, como é feito, enfim, toda essa questão cultural que está no dia a dia desse público-alvo, ela acaba não sendo considerada quando vão projetar soluções para esse público. Né? E também outra característica bastante importante é a questão da singularidade dos surdos. Né? Nós vamos comentar aqui de que a forma como nós, seres humanos, aprendemos
por questão dos nossos sentidos, a interação que ocorre com o ambiente externo, ela é diferenciada quando nós estamos tratando do surdo, ou do cego, ou de qualquer outra pessoa que tenha algum tipo de bloqueio parcial ou total em um dos seus sentidos. E aí, em cima desse contexto, nós, então, propomos um trabalho, que o objetivo foi exatamente reduzir esse gap, né, essa lacuna entre alunos surdos e ouvintes, nos ambientes acadêmicos, através de um jogo digital educacional, que estimula o aprendizado de sinais em Libras, construído a partir de uma série de boas práticas que visam proporcionar uma perspectiva cognitiva, inclusiva, flexível e modular a essa solução. Para atingir esse objetivo geral, nós trabalhamos os objetivos específicos listados a seguir, que encontram-se no trabalho, mas que basicamente foi reunir todos os trabalhos das áreas que envolveriam a construção da solução, depois elencar possíveis boas práticas e estratégias que seriam necessárias para a construção dessa solução. A partir daí nós construímos um jogo para validar, para ser a prova de conceito dessas boas práticas, e a partir daí avaliar os impactos desse jogo na perspectiva do estudante. A partir daí, então, foram elencadas 4 hipóteses. As hipóteses estão listadas e elas encontram-se também no trabalho, mas basicamente as hipóteses são: o aluno pode aprender a língua de sinais após o jogo educativo, com a experiência aprimorada através dos mecanismos cognitivos e recursos culturais. É possível aumentar a motivação do jogador através pelo entretenimento, a competição promovido pelos jogos, que é possível criar uma arquitetura modular que possa ser aproveitada por outras línguas de sinais, além da Libras, e que é possível estabelecer um conjunto de boas práticas e estratégias para construir soluções voltadas para o público surdo. Então, a partir desse projeto de pesquisa que nós apresentamos e dessa motivação, nós então desenvolvemos nossos estudos, começando com a revisão sistemática. Foi feita uma revisão que levantou as principais contribuições na área de informática educativa e áreas correlatas, tecnologias assistivas, captura de movimento, entre outras, para daí nós verificarmos o que é que nós tínhamos atualmente na área de pesquisa relacionado ao nosso projeto. E nós observamos, através da revisão sistemática, que elencou mais de 60 trabalhos, que os trabalhos fornecem, nós conseguimos montar um trabalho, uma revisão que permite um novo pesquisador começar seus estudos nessa área, mas também, que eu acredito seja mais importante, nós verificamos que existe espaço para propor um jogo educativo que combinasse, que fosse interdisciplinar, que nós realmente nos pudéssemos aplicar conceitos de diferentes áreas, como psicologia, pedagogia e tecnologia da informação, para que auxiliasse o ensino da língua de sinais, tá certo? E aí unificando aspectos linguísticos, culturais, biológicos, psicológicos e tecnológicos, tá? E também, como já tinha comentado anteriormente, você percebe que não houve nos trabalhos levantados propostas de guidelines, de realmente boas práticas, estratégias que devem ser adotadas quando for construir soluções voltadas para os estudantes surdos, ou para soluções que envolvam a Libras. E aí, em cima disso, também nós percebemos a possibilidade de propor uma série de boas práticas que podem ser utilizadas para a construção de soluções educativas, como nós fizemos com o jogo, que é o Mate Libras. Depois da revisão sistemática, nós então fizemos a fundamentação teórica, que, é claro, nós não vamos perder tempo detalhando a fundamentação, ela se encontra toda descrita no trabalho, mas a ideia é só apresentar um pouquinho do que foi construído, do que está descrito no trabalho. Basicamente, nós fizemos um estudo dos aspectos fonológicos, morfológicos e principalmente da cultura surda, da língua brasileira de sinais, a Libras. Inclusive, os componentes fonológicos, como eu tinha comentado, não é só a questão da datilografia com a mão, mas você também considera a posição espacial, pontos de articulação e as expressões não manuais, como a facial, como você falou uma pergunta. Também nós estudamos dois dispositivos de interface natural, que foi o Microsoft Kinect
e o Thalmic Mile, que é o Kinect, é um sensor de captura de movimento, né, baseado em sensores infravermelho. Já o Mile, ele utiliza, né, um bracelete, um armband, que ele captura os sinais EMGs, né, que são gerados quando você está fazendo a movimentação da musculatura. Tá? E também outra questão importante que foi detalhada na fundamentação teórica foi o processo de aprendizagem significativa, que nós acreditamos que hoje, cada vez mais, e até de forma não intencional, né, nesse contexto de Covid-19, de mudanças dos paradigmas de aprendizagem, né, nós temos aí a questão de como tornar a aprendizagem significativa, como trazer para o estudante significado, sentido para aquilo que ele está aprendendo. Então, durante a fundamentação teórica, nós fizemos o levantamento de como funciona a aprendizagem significativa, né, de que se utiliza em conceitos da psicologia e da biologia, né, como vocês estão vendo na imagem, que também encontra-se no trabalho, que é exatamente o processo da sensação e da percepção, para daí fazer a construção do conhecimento, e que em cima dessa fundamentação, né, desses pré-requisitos biológicos e psicológicos, você tem a aprendizagem significativa baseada na questão do processo de aprendizagem ela ser ativo, ela estimular a cooperatividade, a intencionalidade, a construtividade e ela ser autêntica, para que, de fato, seja construído um conhecimento, um modelo mental que represente aquela nova informação para o estudante. Depois de feito essa fundamentação teórica, nós então passamos para os procedimentos metodológicos. A pesquisa ela é classificada como aplicada, quantitativa e exploratória, e utilizou como procedimento de estudo de caso, pesquisa bibliográfica e levantamento. A amostra da população foi realizada por critério não probabilístico, por conveniência, né, é caracterizado por processo de seleção a cargo de nós pesquisadores. O jogo foi construído utilizando a plataforma Unity 3D, em computador, processador Intel i5, e tem especificações que também encontram-se no trabalho. Para os testes também nós conseguimos utilizar um tablet Windows, da marca, que é um Acer Iconia, com a configuração também apresentada, com tela capacitiva, com suporte a toque. Isso foi muito importante para o desenvolvimento do trabalho, porque é outra interface natural também, além do Kinect e do Mile. E também utilizamos os recursos, né, do Kinect e o Mile, para fazer toda essa, para construir o ambiente, o jogo. Né? Em relação ao desenvolvimento da pesquisa, então, o primeiro passo que nós traçamos quando fomos construir o jogo foi tentar elencar quais seriam as boas práticas necessárias para a construção do jogo. Nós percebemos que nós não tínhamos um ponto de partida sobre o que o jogo poderia ter ou não, ou que deveria ter ou não, para estimular o seu uso tanto por surdos quanto por ouvintes. E a partir dos trabalhos relacionados, da compreensão de como funciona a cultura surda, a questão da preocupação, por exemplo, de que a aprendizagem de Libras muitas vezes acontece em períodos tardios da vida de um estudante surdo. Né? Nós temos casos já documentados, aqui mesmo em Jaguaribe, onde estudantes foram ter contato com a língua brasileira de sinais já adolescentes, com 14, 15, 16 anos de idade. Então, nesse cenário de considerar toda a questão cultural, nós propomos alguns pré-requisitos que a nossa solução deveria ter. Né? E eles estão sumarizados aí no slide, como vocês podem observar. As propriedades visuais e físicas devem ser bem elaboradas. Nós percebemos, né, e nós vamos detalhar isso mais na frente, né, de que o surdo ele tem uma sensibilidade diferente do mundo, por questão exatamente da ausência, né, de um dos seus sentidos, mas, consequentemente, o seu corpo acaba desenvolvendo uma sensibilidade maior para outros sentidos, como a visão e o tato. Tá? A comunicação entre sistema e usuário deve ocorrer independente de usuário ser surdo ou um ouvinte. Também nós acreditamos que esse é um pré-requisito muito importante.
E exatamente porque até a forma do surdo construir uma sentença na Libras é diferente da forma que você constrói em português. Tá? Nós temos a questão quando você vai flexibilizar, né, esse sentido do gênero, né, ele ou ela, né, em Libras isso já não é feito dessa forma. A questão dos tempos verbais também, a construção é bem diferente do que você tem na língua portuguesa. Então, a gente acredita que na hora que você vai desenvolver uma solução para surdos, nós precisamos de fato levantar quais seriam, como tentar criar algo uniforme, algo que possa ser usado por todos. A proposta de um jogo digital como ferramenta pedagógica, porque nós acreditamos que jogos, a gamificação e o uso de jogos, ela possibilita de fato uma mudança, uma perturbação boa nos ambientes acadêmicos, no qual você realmente consegue estimular e através dos jogos você consegue propor diferentes cenários, diferentes situações na qual o aluno ele não está habituado a vivenciar, e daí, consequentemente, você torna aquele evento autêntico, que é um dos pré-requisitos, né, que nós comentamos da aprendizagem significativa, e o emprego de tecnologias assistivas para reduzir as barreiras e proporcionar imersão e interação. Então, esses 4 requisitos foram estabelecidos, para então nós começarmos a construção do jogo, utilizando como base a sequência de projeto proposta pelo Novak. Tá? Nós construímos o nosso jogo em 4 etapas: o conceito, a análise de design, a implementação e a pós-produção. Então, o jogo, batizado de MATLibras, ele é um jogo educativo de operações matemáticas. Nós temos uma corrida baseada aquelas corridas do tempo do Atari, né, bem realmente antigas, né, no qual cada vez que você vai acertando a resposta de uma operação, o carro ou a moto ela vai avançando aí pelo tabuleiro, né, pela pista, né, que seria o tabuleiro. Nós propomos uma forma de aprendizagem inspirada em Piaget, que foi o seguinte: no começo, como vocês podem ver, os números têm tanto o formato arábico quanto o formato dos sinais, né, em Libras. Quando ele passa da metade, ou seja, ele acerta 6 respostas corretas, o 7º cálculo só vai apresentar os sinais na Libras, né, do número. Então, ele tem um processo de aprendizagem, né, de captura desse novo conhecimento até a adequação e da assimilação. E a partir daí, então, ele se utiliza do que foi assimilado da metade até o final da corrida, para que ele possa, de fato, chegar no final e aí ganhar a competição. Então, nós utilizamos desta forma a construção do jogo, e além disso, né, nós também temos, antes do jogo propriamente dito começar, que ali seria a tela já, né, da partida, nós temos também a questão da escolha do veículo, como vocês podem ver, né, a pessoa podia escolher entre o carro e uma moto, né, e aí é onde a gente colocou a interação através dos sensores, do Kinect e do Maya, e também nós construímos um videozinho de instruções, logo depois que a pessoa escolhia o carro, para que ela para que ela pudesse entender como é que funcionava a mecânica do jogo. E até nessa tela já caracteriza uma mudança que teve no início do projeto. Nas primeiras versões nós trabalhávamos massivamente com texto, e exatamente considerando essa questão cultural e considerando toda a sistemática de aprendizagem do ser humano, nós passamos para o uso de uma animação interativa, né, super simples, com o mínimo de palavras possível, para que o usuário ele entendesse como funcionava a mecânica do jogo e assim usufruir da plataforma. Nós construímos para isso, na parte de desenvolvimento de pesquisa, na parte de engenharia de software, nós fizemos o diagramas de classe e diagrama de atividade. Nós não verificamos a necessidade de diagrama de caso de uso, já que basicamente era apenas o caso de uso, que era o jogo, tá? E o diagrama encontra se detalhado na descrição do trabalho, tá? Do projeto. E como a parte da captura dos gestos, dos sinais realizados, foi feita através da implementação dessa mini biblioteca,
né, de integração, onde você tem, então, a captura do esqueleto do Kinect. O Kinect ele tem vários tipos de captura, a gente trabalhou com a captura das informações relacionadas às juntas, né, que é a visão esquelética do Kinect, e do Maya nós utilizamos a questão dos gestos, né, que são 5 gestos que são mapeados pelo Maya, e da orientação através, né, dos giroscópios que o equipamento possui. A partir daí, e nós fazemos essa divisão de quadrantes, né, do corpo da pessoa, nós conseguimos identificar quando o braço da pessoa está posicionado aqui, por exemplo, para fazer carro, ou moto, ou quando a pessoa está com a mão aberta, ou quando está relaxando. Nós acreditamos, por sinal, que uma das contribuições desse trabalho foi exatamente a combinação também desses sensores, porque é muito comum você ver estudos relacionados ao Kinect, tanto o Kinect 1 quanto o Kinect 2, que é a versão que vem no Xbox One, que tentam fazer o reconhecimento dos sinais, né, da parte da configuração da mão, através de reconhecimento de imagem, processamento de imagem. Só que sempre tem sido um grande desafio na área de captura de movimentos, o uso desses sensores para esses fins. Tanto que nós listamos alguns trabalhos que chegam a utilizar redes neurais para isso. E aí, nesse sentido, o Maya, ele veio a exatamente permitir o mapeamento dessa configuração de mão. Só que o Maya ele tem as limitações, ele só consegue reconhecer nativamente, ele só consegue reconhecer 5 gestos, diferentes, tá? Que foram, né, a gente escolheu os sinais que iam ser aplicados aos jogos baseados no que o Maya pudesse oferecer. Embora seja possível, né, caso o desenvolvedor queira estender sinais, mas aí envolveria a adição de sistemas inteligentes, aprendizagem de máquina, treinamento prévio, entre outros fatores, para que o Maya pudesse reconhecer outros tipos de sinais, além dos 5 padrões que encontram sido descritos no trabalho, na parte escrita do trabalho. Tá? Então, feito o desenvolvimento da solução, nós fomos então para o experimento. Foram 38 estudantes universitários, tá, com média de idade de 22 anos, tem informação estatística de padrão, 7 mulheres, já 31 homens, tá, com idade média de 22 anos. Os participantes eles foram distribuídos em 2 grupos, que jogaram em pares durante 10 minutos. Então, 5 participantes escolhidos aleatoriamente também usaram o dispositivo de interface natural Kinect Maya, tá, esses competiram já comigo, como pesquisador. Tá? E uma semana depois foi feito essa questão, o jogo, né, que eles jogaram durante 10 minutos, depois trocaram os grupos e vivenciaram essa experiência. Foi feita uma avaliação na qual nós questionávamos, nós apresentávamos algumas configurações de sinais, de números, e nós perguntávamos se a que números arábicos aqueles sinais eles correspondiam. E daí, né, foi feito esse tipo de validação do conhecimento com relação a essa questão do questionário. Nós também fizemos a observação, nós também anotamos fatos interessantes que foram observados durante o experimento. Como, por exemplo, nós tivemos alunos que queriam levar o jogo para casa, nós tivemos alunos que perguntaram, né, quando isso seria lançado. Nós também tivemos casos de estudantes que ficavam querendo se intrometer na competição dos outros, lá dizendo, assim, o sinal não sei o quê. Então, teve a gente também anotou essas questões de observação que nós acreditamos que seja importante para a validação do trabalho. E, a partir desse experimento, foi estabelecido essas medidas na tentativa de verificar se os requisitos que nós levantamos no começo, exatamente no início do desenvolvimento da pesquisa, se de fato esses requisitos eles são válidos, eles indicam, eles sugerem que de fato a sua, como é que eu posso dizer, você seguindo essas premissas, você teria de fato um aumento, né, no nível de aprendizagem da solução e no nível de satisfação do uso do jogo educativo. Então, para avaliar o jogo foram definidas as seguintes medidas. Nós definimos o uso do computador, nós definimos a experiência anterior com jogos, nós acreditamos que isso é importante porque nós temos uma resistência muito grande ainda
por parte de uma determinada parte do público com relação a jogos. Todo mundo acha que quando nós chegamos num ambiente educacional com a proposta de um jogo, as pessoas ficam, mas jogo é coisa de criança, não é coisa de nerd, então não jogo, o meu negócio é esportes, então isso é comum. Então a gente colocou também essa medida da experiência anterior, que nós acreditamos que é importante, né, para ver até que ponto uma pessoa que não tem hábito com o jogo conseguiu interagir com a solução. Contato anterior com a linguagem de sinais, também é importante. Jogabilidade, interface gráfica, design da interface de entrada, o nível de dificuldade do proposto pelo jogo, a motivação da aprendizagem e a quantidade de sinais aprendidos para validar o conhecimento, se de fato, né, o momento no qual o estudante ele jogou, se aquele momento foi significativo para ele, se realmente gerou algum sentido para ele aquele conhecimento apresentado. Em cima disso, nós tivemos os resultados obtidos. Aí na tela vocês estão vendo a mesma tabela que tem lá no trabalho escrito, que é o resumo, né, de cada uma das medidas, né, dizendo mínimo, máximo, qual foi a média com o seu respectivo desvio padrão, e os resultados foram tabulados através, né, dos gráficos que estão apresentados aí na tela. Então, com licença só. Então, como vocês podem observar, nós tivemos, dentro das medidas que foram propostas, nós tivemos uma grande aceitação da jogabilidade e nós tivemos uma grande aceitação das interfaces de entrada. A parte de interface gráfica e motivação, elas foram bem aceitas, mas você percebe que já ocorreu uma diferença, né, no nível de satisfação maior do que, por exemplo, na jogabilidade, no qual todos concordaram, né, de que o jogo é de fácil uso, realmente consideraram a jogabilidade boa. O que nos chamou a atenção, de fato, foi a motivação, que foi exatamente relacionada ao nível de dificuldade, e a utilidade, né, do jogo. Né, como vocês podem ver, embora a grande maioria tenha, de fato, destacado que o resultado da utilidade do jogo é bom, mas alguns classificaram como ruim. Tá? Além disso, com relação à avaliação que foi aplicada uma semana depois, nós tivemos esse resultado que está apresentado aí no gráfico. Como vocês podem observar, nós tivemos... esse gráfico é da quantidade de sinais que a pessoa acredita ter fixado. Nós apresentamos para o pessoal final 12 sinais. Né, foram os 10 números arábicos, né, de 0 a 9, e os sinais relativos a, né, carro e a moto. Tá? Foram esses 12 sinais apresentados. Em cima desses 12 sinais, né, os estudantes, né, os avaliados, eles, né, classificaram de que eles acreditam, né, 13 deles acreditam ter aprendido de 7 a 8 sinais, ou 5 de 9 a 10, né, outros, né, de 5 a 6, e somente um de 0 a 2. Né, não apareceu de 11 e 12, né, porque nós não tivemos ninguém que marcou essa opção, então nós não colocamos no gráfico. Tá? Além da questão do questionário, nós tivemos também a questão da observação, como nós comentamos. E o que é que foi observado por nós? Né? Que muitos participantes tentaram executar as configurações de mão exibida na tela, então era interessante que durante o gameplay, durante o jogo, né, eu pensava, não, aqui é 1, aí 2, aí ficava tentando fazer, né, tal. Era bem interessante a questão dos sinais que eles tentavam executar, né. Durante o jogo, a competição e desafio, né, envolveu os alunos, alguns perguntavam se poderiam continuar jogando depois. Também observamos, né, que alguns alunos tiraram fotos, né, e publicaram com seus amigos, publicaram em redes sociais. Né. Alguns alunos solicitaram a versão binária do jogo, né, o código-fonte, para que pudesse brincar em casa, mostrar os parentes. E a parte daqueles 5 que foram levados para fazer o jogo utilizando os dispositivos de interface natural, nós tivemos um fato interessante que está documentado tanto no trabalho escrito quanto aqui na apresentação, que é o seguinte, que existe de fato uma motivação pelo uso, né, das interfaces naturais. Você vê, poxa, e tal, o Kinect, o Maio, e tal, poxa, e tal, eu pegar o movimento da mão. Mas à medida que eles foram utilizando esses equipamentos,
eles perceberam alguns incômodos tanto na questão do caso, por exemplo, do maio, da questão do incômodo do braço, né? O maio ele tem que ser bem fixado, ele fica realmente quase no final aqui do antebraço. Então, ele tem que ser realmente ele fica realmente pressionando o braço, então ele se sente incomodado depois de um certo tempo. A questão também do Kinect, né, de ter que ficar em pé para poder realizar o mapeamento dos gestos, e também o reconhecimento, apesar de nós termos utilizado o Maio, que já vinha com o reconhecimento da mão fechada, implantado, e a questão do posicionamento, né, do restante do corpo que o Kinect já ofertava, mas ainda assim nós tivemos casos da pessoa fazer o gesto, né, fazer o sinal, e ainda assim o sistema não ter o reconhecimento adequado. Tá? Então, teve esse ruído no uso dos dispositivos de interface natural. Em cima dessa pesquisa, desse experimento, dessas observações, então nós apresentamos aqui para vocês o que nós extraímos como resultados dessa pesquisa. Né? Nós percebemos que o jogo construído baseado nas premissas que nós acreditamos que sejam necessárias para o sucesso de um jogo voltado para Libras, nós vimos que teve uma boa experiência do usuário durante a apresentação do contexto educacional. Então nós vimos que, apesar de ser um jogo bastante elementar, no sentido de mecânica de jogo, não é nada como um Zelda, um Skyrim, jogos desse mais com mecânicas bastante complexas, né, Call of Duty, esse tipo de coisa, mas apesar da mecânica ser bastante trivial, nós observamos que o jogo realmente ele promoveu para os jogadores, para os estudantes, boas experiências, e essas experiências vindo de uma proatividade do estudante, seja o estudante como protagonista daquele momento, né, já que ele só conseguiria ganhar a corrida se ele realmente se engajasse, se envolvesse naquele momento, né, naquele experimento. Nós percebemos que a interface gráfica é outro componente que reforça o potencial do jogo, embora exista espaço para melhorias. Como vocês observaram, a interface gráfica ela foi feita não somente pensando no computador, né, desktop, mas principalmente pensando no dispositivo de tela tátil, né, como tablets, smartphones, e também, né, entra também a questão do tamanho dos botões, o tamanho dos componentes, tudo isso foi levado em consideração para que ficasse, né, num tamanho adequado dentro dos diferentes tipos de dispositivos Android, iOS, que podem vir a utilizar esse tipo de solução, e o Windows, que foi o que a gente utilizou para essa prova de conceito. O suporte para dispositivos de interface natural é considerado bem projetado. Quando a gente fala aqui de interfaces naturais, nós também estamos considerando a questão da tela capacitiva, do toque. Nós sabemos, né, que nós discutimos até agora há pouco, as limitações que nós tivemos no uso do Maio e do Kinect, mas quando nós pedimos para avaliar a interface natural, nós pedimos também para incluir a questão do jogo com as telas táteis, né, no caso do tablet e o Windows. Então, foi também considerado esse aspecto na hora da avaliação. O nível de dificuldade proposto também foi aprovado pela maioria dos participantes, mas pode ser melhorado. Isso foi uma consideração que a gente fez no trabalho, porque as operações eram bastante elementares, eram soma, subtração, multiplicação e divisão, envolvendo somente os números naturais, cujo resultado desce de 0 a 9. Então, nós tínhamos a consciência de que, para estudantes universitários, esse nível de exigência do jogo em si não seria tão adequado. Mas é interessante notar que o objetivo do jogo, para esse público, não foi a aprendizagem das operações matemáticas. Na verdade, nós utilizamos um conhecimento prévio, que o estudante já tinha, que era o conhecimento das operações básicas, elementares da matemática, para, em cima dessas operações, desse conhecimento prévio, ele construir um novo modelo mental, que era exatamente a representação dos mesmos algarismos arábicos, só que no formato, né, nos sinais da Libras. Então, quando você
coloca isso em evidência, você percebe que, de fato, o nível de dificuldade do jogo não é tão baixo quanto que eles classificaram. E isso foi interessante porque nós observamos que no momento que o jogo muda para um modo no qual você não consegue mais observar o numeral arábico, alguns alunos eles erravam porque eles não tinham ainda assimilado os sinais correspondentes às respostas. Tá? E o jogo oferece bons níveis de imersão, diversão, presença, envolvimento, engajamento e desafio, que são exatamente, né, os pré-requisitos para uma aprendizagem significativa. Então, nós percebemos que o jogo ele se propõe, de fato, a tornar aquele momento para estimular o registro desse momento para o estudante, da forma que aquilo torne-se um significado, aquilo torne-se realmente algo que ele vai guardar, porque aquilo fez sentido para ele. Tá? Além disso, nós, ainda sobre essa questão dos resultados, o jogo ele demonstra seu potencial como ferramenta de aprendizagem ao atestar que mais de 70% identificaram corretamente os sinais. Então, na avaliação feita uma semana após a realização do experimento, nós tivemos, né, mais de 70% acertando, né, os sinais que foram propostos na avaliação. E o jogo suporta a construção de relacionamentos sociais, já que o jogo, né, por 2 jogadores, essa questão da competição, né, acaba fazendo a interação entre os participantes, né, uma coisa, né, solo, né, uma coisa individual. Em cima de todo esse experimento, dessa discussão dos resultados, então, nós chegamos, né, assim, ainda tem as limitações que nós tivemos, né, na realização no desenvolvimento dessa pesquisa. A versão do jogo não suporta o modo single player, né, o modo de um jogador, no qual a pessoa poderia interagir com o computador. O número limitado de operandos matemáticos e operações geradas, né, manipuladas durante o jogo, né, isso já se mostra como um trabalho futuro. Ainda carece de versões para aplicativos móveis Android e iOS. Nós não tínhamos, na época, a versão que permitia já construir para o Android e para o iOS, então por isso que nós não levamos essa versão para testar nesses dispositivos. Nós testamos em ambiente Windows, com tablet Windows e computadores, desktops, notebooks Windows. Né? O jogo propõe uma interação unidirecional entre o computador e o usuário, ou seja, na verdade o jogo ele não é adaptativo, coisa que seria bastante interessante. O jogo se adaptar conforme o nível do usuário. Então, o usuário está respondendo aqui todas as respostas corretas, então vou colocar operações mais complexas. Ou então, não, o usuário aqui é leigo, de fato, ele está tendo dificuldade no básico, então eu vou manter o básico. Então, esse tipo de adaptabilidade ele não é implementado no jogo, mas que poderia, de fato, agregar valor. E os dispositivos de interface naturais apresentam falhas de reconhecimento das ações realizadas pelo usuário. Nós ainda temos dispositivos de interface naturais, somente os low cost, né, aqueles que são acessíveis para nós pesquisadores, e para a comunidade em geral. Nós temos realmente essa limitação no reconhecimento de gestos e sinais que são realizados. A partir do experimento, então, nós elencamos estratégias e boas práticas que nós acreditamos que sejam importantes de serem seguidas na construção de uma solução que envolva Libras, que envolva o público surdo. Primeiro, na área de estratégias comunicacionais, nós entendemos que nós temos 3 abordagens que podem ser utilizadas. Nenhuma delas é perfeita, cada uma delas tem vantagens e desvantagens. Quando você fala, por exemplo, de uso de legenda, textos, rótulos, etc., seria, né, o closed caption, né? Mas é importante destacar de que a forma como o surdo ele faz uma leitura para ele é como se fosse um idioma diferente daquele que ele tem com Libras. Então, eu não posso pedir que ele leia assim, eu vou para a praia. Entendeu? Ele vai dizer, vou praia eu. Então, a construção sintática e semântica da Libras é diferente. Então, o uso de legendas, embora seja possível, mas nós acreditamos que tem esse problema, né? essa questão. Você ofertar simultaneamente língua falada com língua de sinais é uma das mais utilizadas, uma estratégia já bastante utilizada, não para a construção de soluções, mas geralmente em vídeos, né? Você vê aquele quadradinho embaixo com o intérprete fazendo a tradução. Mas nós acreditamos que como o surdo
ele já tem uma questão, uma sensibilidade maior nos sentidos, então essa questão de ficar mudando o foco, o campo da tela, né, meio da tela, fica ao nesse momento, né, alguns de vocês devem exatamente estar nessa chave, né? Olha para a apresentação, olha para a minha tela, olha para a apresentação, olha para a minha, né? Então fica, né, fazendo essa mudança, isso talvez para uma aprendizagem, nós acreditamos ser interessante. O uso de imagem e vídeos para comunicação também é uma estratégia que foi que nós utilizamos no jogo. Bastante utilizar realmente imagens autoexplicativas e vídeos realmente bastante intuitivos, com praticamente zero texto. Só que isso gera, né, impactos, por exemplo, considerando tráfego de dados, né, isso ocasiona problemas. Com relação à melhoria na aprendizagem, nós acreditamos que algumas boas práticas seriam o uso de imagem, vídeos e animações, mas não pode também ser exposto em demasia. Lembre-se que, como eu disse, os sentidos na visão do surdo são diferentes dos sentidos da visão, né, de um ouvinte. Então, tem que ser considerado isso, tá? Também considerar o domínio em que as representações serão exibidas. Nós temos uma questão cultural, por exemplo, aqui mesmo em Jaguari, de que infelizmente nós temos um nível de conhecimento da língua portuguesa já infelizmente carente, já não adequado. Então nós temos pessoas que terminam o ensino médio, mas que entram naquela estatística do analfabetismo funcional. Então, se eu vou criar um jogo, um surdo que vive, ou para um ouvinte que vai estudar Libras, mas que vive uma realidade dessa, então eu tenho que considerar como vai ser a troca de mensagens entre a aplicação e o usuário. Tá? De tal forma, então, que você deve considerar, né, o contexto no qual vai ser utilizado. É uma escola, é uma universidade, essa escola é uma escola de ensino fundamental, média, está inserido numa comunidade carente ou não. Então, isso tudo são variáveis que devem ser relevadas quando você vai construir a solução. É muito difícil você construir uma solução universal que vai atender a tudo, né, a todos os cenários. Então, a gente acredita que quando você vai construir uma solução para os surdos, você deve pensar também nessa questão de como a cultura, né, do surdo e a sociedade na qual ele vive. Além disso, em relação ao emprego das tecnologias, né, considerar o estímulo de diferentes sentidos humanos, né, ponderando, claro, a questão da sensibilidade. Dentro da área de tecnologia assistivas, nós vemos muito uso, né, de sensores como Kinect, Leapmotion, nós temos armbands, né, como o Mile, os próprios smartwatches. Né, num outro linha de pesquisa não tão difundida, mas também nós temos os ápticos, né, que são aquelas canetas com força de feedback. Enfim, nós temos diversos tipos de equipamentos que podem estimular visão, que podem estimular tato, né, que é um sentido também, outro sentido bastante importante, mas que deve-se ter cuidado com a exposição exagerada, ou seja, será que você ficar, né, vibrando aqui, ficar, né, mandando sinais de vibração em excesso, será que isso não acaba gerando uma agonia, um desgaste, né, do usuário? Tá? Combinação de diferentes sentidos também buscando equilíbrio. Nós percebemos que, ao utilizar imagens e vídeos, né, e como foi validado pelo experimento, nós percebemos realmente uma grande aceitação e uma facilidade na aprendizagem da mecânica do jogo e, consequentemente, no uso deste. Então, a ideia é que quanto mais sentidos você conseguir estimular, melhor. Mas nós sabemos, claro, que nós temos que buscar um equilíbrio e que o estímulo de cada sentido, ele gera, de fato, os ônus para a solução. Então, visão é uma coisa, se eu vou usar visão e tato, esse equipamento que vai usar o tato já gera outro ônus, outro custo, e assim por diante. Tá? E verificar o uso de tecnologias assistivas e o conforto, né, no seu uso, como a gente comentou aqui, né, exatamente essa questão de, por longos períodos de tempo, você ser exposto a esse tipo de sistema. Tá? Então, as principais contribuições para concluir essa apresentação, nós então acreditamos que nós estamos aqui apresentando para vocês, né, como contribuições, uma revisão sistemática, na qual vai permitir diversos estudantes, pesquisadores na área, né, de desenvolvimento de soluções envolvendo informática educativa e tecnologias assistivas, de começar, né, de ter como ponto de partida para os seus estudos.
Nós também acreditamos que a fundamentação teórica ela possibilitou realmente o correto planejamento da construção do jogo, do Mate Libras. O jogo, propriamente dito, ele é uma contribuição. O jogo digital, educacional, modular, multiplataforma. Ele é baseado em turnos e fez o aprendizado de significativo de Libras para pessoas de todas as idades. E a proposta de recomendações comunicacionais, pedagógicas e tecnológicas que ampliam o aprendizado dos sinais. Então, nós acreditamos que essas foram as contribuições que nós estamos aqui apresentando o trabalho. E, como trabalhos futuros, nós temos a geração de experimentos e versões aprimoradas de jogos com crianças. Nós temos já alguns contatos, já vou comentar aqui, do IFCE com as instituições de ensino aqui da região de Jaguaribe, do Vale de Jaguaribe. Implementação de diferentes níveis de dificuldade, como eu comentei, a questão da bidirecionalidade do jogo. A adição de outros elementos da língua de sinais, então, além de veículos e números, nós estamos pensando em colocar cores, tentar fazer o reconhecimento das cores. A adição de modo para o jogador, e a criação de novos sinais educacionais. O aprimoramento das interfaces baseadas em dispositivos sensoriais e vestíveis, principalmente utilizando o conceito de você fazer o reconhecimento de padrões utilizando a nuvem. Desenvolver outros jogos digitais baseados em recomendações elencadas nesse trabalho. Nós temos a ideia de um outro jogo, além do Mate Libras, mas nós temos ainda em fase bastante preliminar, mas um jogo chamado Librarinto. Você tem labirinto, Librarinto. O Librarinto seria um outro jogo, utilizando esse mesmo arcabouço que foi desenvolvido nesse projeto, só que a ideia é no qual ele se encontra num labirinto, onde ele tem algumas portas, que para ele sair das portas, para ele passar pelas portas, ele precisa executar um determinado sinal. E o sinal ele está espalhado dentre as áreas do labirinto. Então a gente tem a ideia desse jogo também, que é exatamente a continuação também, uma das continuações desse projeto. Tá? E a mensuração dos impactos da estratégia isoladamente em jogos educativos para crianças e adolescentes. Tentar fazer o experimento em outros públicos-alvo para verificar se os números continuam os mesmos ou se houve alguma mudança em alguma das variáveis com relação ao jogo. Tá? Gostaria só, para finalizar, dizer que esse trabalho, as partes desse trabalho foram publicados, os capítulos foram publicados em 3 meios diferentes. Nós tivemos um artigo no Computers in Human Behavior, que é o periódico da Elsevier. Nós tivemos também um capítulo do livro, da Springer Proceedings in Complexity, tá, que foi publicado também na parte das estratégias. E nós tivemos também um artigo em uma conferência, que foi o CIST, que foi da parte do reconhecimento dos gestos, dos sinais, realizados através de sensores. Então, esse trabalho ele teve essas 3 publicações, aí, em periódico, capítulo de livro e conferência. E, para finalizar, nós já estamos dando continuidade a esse projeto. Nós temos uma grande carência, como eu comentei no começo da apresentação, de professores de Libras no Instituto Federal do Ceará, principalmente o Instituto Federal ele trabalha com interiorização. Então, nós temos realmente diversos campi, como Jaguaribe, que não tem professor de Libras. Então, nós estamos construindo um projeto, no qual até o outro jogo que eu comentei, o Librarinto, entraria junto com o Mate Libras, na tentativa de construirmos um projeto de extensão, envolvendo alunos do curso superior e alunos de ensino médio que nós temos, para construir soluções que estimulem a aprendizagem de Libras na comunidade aqui do município de Jaguaribe e da região do Vale de Jaguaribe, que é o que o nosso instituto atende. Tá? Então, nós já temos esse projeto, ele já está em avaliação pela PROEX, que é a Pró-Reitoria de Extensão, e nós esperamos aí que quando essa situação do Covid passar, o projeto seja aprovado e nós daremos já início à sua execução. Okay? Com isso, eu finalizo a minha apresentação. Eu passo agora, eu gostaria só mais uma vez de agradecer a todos pela disponibilidade de horário, pela disponibilidade de estar participando da avaliação do meu trabalho. E agora eu me coloco à disposição para quaisquer dúvidas. Por favor, professor Fulano, fique à vontade para continuar o processo. Tá? Muito obrigado a todos. Tá? Um bom dia para vocês. Obrigado, Harrison. Sua apresentação aí ocorreu no tempo correto. Então, agora eu gostaria de passar a arguição da banca
Eu acredito que a gente começa pelo professor David, que é o mais externo dessa banca. Professor David? Se não é problema, prefere, porque não estou acostumado com os bancos aqui. Se o Arthur vai primeiro, eu vou depois. Tranquilo? É uma escolha sua. Obrigado. Para mim, tudo bem. Então, professor Marum? Cadê o professor? Oi, vamos lá então. Posso aceitar a gentileza do Dr. David aí e começar então. Me escuta bem? Sim. Pronto. Bom, obrigado aí pelo convite, Furlan. Ouço sim. Pronto. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Furlan, Ellison, professor Plácido. É uma satisfação aqui participar desse momento com os ilustres colegas, apesar de todo o contexto aí complicado, mas a gente segue trabalhando, né? Então, para não me delongar muito, eu achei o trabalho bem interessante, certo? Um trabalho de aplicação prática, né? Você fez um trabalho denso, que vai servir de boa fonte de referência bibliográfica para muita gente, né? Uma densidade de referencial teórico, você descreveu bem os trabalhos relacionados, você também descreveu bem as estratégias utilizadas, as tecnologias, né? Você aprofundou bem. O trabalho até ficou um pouco extenso por conta disso, né? Mas a leitura é boa, a leitura flui bem, você escreve bem. Porém, alguns errinhos de português, mas nada que comprometa, tá certo? Só se você depois quiser dar uma olhada com calma, né? Então, uso de crase, uso de pronomes no local certo, enfim, alguns erros menores que não comprometem a leitura, tá certo? Mas, se você quiser deixar perfeito em relação à forma, né, você poderia buscar aí uma releitura, tentando encontrar esses pontos. Eu marquei no PDF alguns erros que eu encontrei e vou te passar de volta para facilitar teu trabalho, tá certo? Beleza, muito obrigado, professor. Pronto, em relação a capítulo 1, eu achei, assim, que quando você diz que o objetivo geral, né, é reduzir as lacunas entre os alunos surdos, eu acho que isso cai mais na causa dos resultados esperados, né? Você espera que reduza, né, a lacuna entre os alunos surdos e ouvintes em ambientes acadêmicos, mas talvez o objetivo geral do seu trabalho, se você me permite a ousadia, estaria mais relacionado com a criação de um jogo educacional voltado para a aprendizagem de sinais de Libras. Todo projeto, né, envolvendo isso, todo estudo envolvendo isso. Eu acho que isso tem mais a ver com o objetivo propriamente dito do trabalho do que com reduzir as lacunas. Porque reduzir as lacunas é uma coisa que vai ser mais difícil de você medir, porque é algo num contexto mais amplo, mais geral, tá certo? Então, eu sugiro que você avalie aí com seus orientadores e coorientadores, realmente, assim, qual é o objetivo geral do trabalho à luz dessas colocações que eu fiz aqui, tá bom? Certo, tudo bem, professor. E aí, se você fizer isso, um dos objetivos específicos está dizendo assim, construir um jogo educativo para o aprendizado da língua de sinais, que implementa as boas práticas e estratégias recomendadas. Se você aceitar a mudança que eu sugeri anteriormente, esse objetivo específico passa a não ser mais necessário, né? Porque ele já é o objetivo geral em si, tá certo? Certo. Mas eu falei para você avaliar, tá bom? Ok, professor. Quando você vai descrever a estrutura do trabalho, você coloca assim, capítulo 1, aí bota por extenso. O número 1, o número 2, você pode colocar os numerais mesmos e usar o termo capítulo com a letra inicial maiúscula, porque todo item numerado deve iniciar com letra maiúscula, tá certo? Certo. Eu acho legal, eu gosto muito de imagem, de visualização, sabe? Então, acho que você poderia acrescentar uma tabela no resumo, lá depois da revisão sistemática, sabe? Colocando um resuminho dos teus achados. Eu acho que ficaria interessante, talvez, você mapear os pontos que você pesquisou na tua revisão sistemática e colocar os trabalhos onde você achou cada um desses itens, sabe? Eu acho que isso acrescenta muito esse tipo de resumo ao final desse capítulo como esse, tá? Certo, professor. Eu vou te mandar essa dica que eu tenho anotado, tá bom, Edson?
Tá certo. No capítulo 4, eu acho que fica legal também você acrescentar um quadro resumo com a classificação do teu trabalho. Eu acho que você dizer assim, sei lá, você fez uma pesquisa exploratória, uma pesquisa não sei o que e tal, você poderia resumir num quadro também dizendo quais foram os pontos que você, os tipos de pesquisa que você contemplou no seu trabalho. Apenas para a leitura, tá certo? No capítulo 5, eu acho que ficaria muito legal você colocar uma figura descrevendo o teu processo de desenvolvimento, né? Com as fases da tua pesquisa, sabe? Eu acho que isso acrescentaria, porque o visual, ele ajuda muito. Então, quando alguém já vê a imagem, né, e nesse caso seria logo no começo, aí você colocaria uma imagem descrevendo as fases da tua pesquisa que você colocou aí. Certo. Tá certo? Acho que isso contribui para o leitor, tá? É interessante que você conseguiu também um bom número de participantes para fazer a validação do jogo, né? Foram 38 pessoas, não foi? Isso, exato. Pronto, e isso é legal, porque enriquece aí a tua atuação, tá certo? Lá no começo você coloca que, você diz que tem apêndices, né? Tem as referências e apêndices, lá no capítulo 1, a atitude do trabalho. Só que o teu trabalho não tem apêndices, salvo engano, pelo menos na versão que eu recebi não tem. Então, vou dar uma olhada, pode ser que seja algum problema no LaTeX que gerou o modelo, aí ele deve ter jogado apêndice, mas eu vou conferir. Pronto, tá certo. E de repente você pode colocar o formulário como anexo, o formulário da pesquisa que você fez com os alunos, da pesquisa de satisfação que você fez com os alunos, eu acho que você poderia colocar isso como anexo, né? Certo. Tá certo? Ok. Diego, pode falar. Não, ok, estou de acordo, pode ir. Pronto, uma outra colocação que eu acho que é importante a gente refletir, sabe, Edson? Porque, assim, pelo que eu entendi, o jogo, ele ensina inicialmente os números, né? Isso, exato. Não é isso? E os sinais de veículo e moto, carro e moto, né? Isso, exatamente. Então, assim, eu confesso que quando eu comecei a leitura, pelo texto, pela a introdução, pelo resumo, né, pelo abstract, eu imaginei que você ia trabalhar vários aspectos da linguagem, inclusive as letras, as expressões, mas entendo que isso também aumentaria bastante a complexidade do trabalho, tá certo? Então, quando você diz assim, reduzir as lacunas entre alunos surdos e ouvintes em ambientes agrícolas, eu não sei, eu confesso para mim, como leigo nessa área de Libras, né, se isso você consegue reduzir muito as lacunas trabalhando apenas os números, os dígitos, tá certo? Mas isso aí é uma reflexão para a gente fazer, né? Talvez amenizar um pouco essa afirmação, né, de reduzir as lacunas, porque no final das contas trabalhou só os números, né? Não colocando nenhum demérito nisso, mas apenas porque criou uma expectativa para mim muito grande quando eu comecei a ler do trabalho, e no final você se depara com apenas uma parte, né, desse abismo que existe, que são os números, tá certo? Então, eu colocaria aí para você refletir aí com seus orientadores essa questão aí de talvez diminuir essa expectativa que você cria no leitor quando você começa a apresentar o seu trabalho, lá na introdução, tá certo? Certo. Coloco isso aí para a reflexão de vocês. Achei muito legal também o fato de você poder trabalhar com várias linguagens, né? Você deixou isso aí parametrizado, né? Colocando um arquivo diferente, com outras linguagens, né? E, assim, no geral, o trabalho está bem escrito, né? Você tem um bom referencial teórico, a gente percebe que você usou vários elementos aí, desde a programação até os dispositivos para captura aí dos sensores, né? Os sensores que você utilizou. Então, assim, para não me prolongar muito, eu acho que as principais observações que eu tinha para fazer eram essas, tá bom? No mais, agradeço mais uma vez o convite e passo a palavra aí para o nosso cerimonialista aí. Obrigado, professor Manu. Suas contribuições serão aceitas, sem dúvida. Vamos fazer toda a revisão. Professor David, vamos lá? Ok. Então, também gostaria de agradecer o convite e, primeiro, eu gostaria de parabenizar o Erlandson, porque um trabalho muito lindo na área
muito importante. Então, parabéns. Gostei muito também, porque meu português é ruim, né? Mas a escrita era ótima, então. E também a apresentação. E também, pensando no inteiro, o uso de tecnologia, gostei muito. Acho que era um avanço importante, particularmente nessa área. Normalmente, quando olha para o uso de tecnologia para inclusão nas escolas, normalmente a tecnologia é muito simples. Então, você está mostrando as possibilidades que outra forma de uso que leva mais coisas possíveis. Então, achei ótimo. E então só para ter um foco nas coisas que espero que você vai continuar nessa linha da pesquisa e atividade, e pode aprofundar um pouco, porque, para mim, essa era uma grande prova do conceito. Então, o que é possível para fazer. Mas acho que na área dos aprendizagem, pode aprender mais com como a tecnologia está usada nos últimos anos para aprender um idioma estrangeiro. Porque anos atrás tem uma piada, o que se você fala 3 idiomas ou mais, em inglês vai falar polyglot. Se fala 2, é bilingual. E se fala 1, é dos Estados Unidos. Então, mas nas escolas, todos os alunos estão aprendendo idiomas estrangeiros desde 6 anos ou 8 anos e ninguém aprende. Por quê? Só memorização dos vocabulário, coisas assim. Então, usando os jogos para colocar o aluno num cenário que é mais importante, não só memorização, ou só esse sinal significa outra, e mais para fazer as coisas que precisam, as frases para comunicar, para entender. Então, acho que o trabalho para ficar com sucesso, como se diz, indo além do início, pensa mais em outro tipo de jogo, outro tipo de cenário de interação para aprender de uma maneira mais, completa. Então, é isso uma coisa, mas só para o futuro. Eu estou satisfeito com o que você fez, então só pensar no futuro. Licença, as notas. Sim, por favor. Não, realmente essa preocupação da questão do contexto, de tornar significativo, é uma coisa que a gente vem trabalhando, né, nos últimos tempos. E assim, nós até como comentamos no final da apresentação, né, nós já estamos pensando numa segunda solução para quem sabe com o tempo a gente criar como se fosse realmente uma plataforma de ensino que venha a estimular a aprendizagem de Libras. Claro que, como você mesmo comentou e como o professor Marum também comentou, a gente precisa para isso ter um público-alvo maior, né, realmente experimentar mais, testar mais, nós estamos cientes disso. Mas eu acredito que foi importante essa prova de conceito para dizer que existe sim um caminho, que existe sim uma série de boas práticas que podem ser seguidas, que vão potencializar o uso da solução, a facilidade e, consequentemente, a aprendizagem. Então, era só isso que eu queria completar em cima do que o senhor está apresentando. Concordo plenamente. Então, é bom que já está fazendo. E o outro está pensando, anos atrás fiz pesquisa sobre aprendizagem, não Libras, mas American Sign Language.
E é muito interessante quando uma criança bem novo aprende esse, e não tem diferença entre formação da mente, o pensamento depois. Então, para pensar, então, as possibilidades para a idade, mas com infância, ou 1 ano, 2 anos, porque é muito, muito importante, é diferente do que problemas nas escolas, mas para desenvolvimento tem possibilidades em seu ambiente para outras idades para aprender no tempo da vida, é muito importante para aprender. Então, pense nisso, talvez já fez isso também, mas pense nisso, porque também é muito importante. E outra, também tem prova de conceito, é muito interessante, porque livros são uma idioma dinâmica, você está capturando, e esse é diferente do que, aprender no texto estático, sinais são, e você está capturando. Então, é interessante para mim, parte do meu trabalho é para pensar como representações computacionais ajuda a aprender as coisas mais dinâmicas, mais complexos, mais interativos, em cima do pode aprender com texto. Então, é muito interessante para mim para pensar nisso, e não só para substituir esse tipo para o normal da escola, o normal, porque talvez tem mais poder, porque o sistema já é dinâmico. Então, só isso para pensar no trabalho do futuro, porque achei o trabalho ótimo. Uma coisa do texto, da tese, e não era muito claro para mim no texto exatamente o que está fazendo no jogo. E todas as coisas, mais dos sinais. Então, mas na sua apresentação, gostei, era total. Então, talvez em meu português, mas se você tem coisas na apresentação que não está no texto sobre como funciona o jogo, resultados, então, então, mas só era meu problema. Então, mas muito obrigado, era ótimo trabalho, muito inspirador, e gostei bastante, parabéns. Obrigado, professor. Por suas contribuições. Bom, passamos agora a professor Matheus. Opa, pode ser, sim. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Tudo bom, Hellerson? Como é que você está? Tudo bem? Bem, eu queria inicialmente queria agradecer essa oportunidade, principalmente porque o Hellerson é uma pessoa que eu conheço de bastante tempo, assim como o Marum. Eu tive o privilégio de ter sido professor deles na graduação. E o Hellerson começou como aluno de engenharia civil e depois apaixonou-se pela informática. E aí pegou esse vírus e nunca mais largou. Ainda bem, né? E aí nós temos Mateus, alguém... Diga. Permita-me que interromper a sua fala. Sistema distribuído foi uma das cadeiras que eu me lembro bem. Certo. Você tem boa memória, hein? É uma satisfação também, professor Ribeiro. Professor Matheus, eu sou plástico, outra criatura fantástica. Pois é, rapaz, você também, viu? Eu fui seu aluno, não vou narrar aqui a data, mas eu fui seu aluno também, e lá no Instituto de Matemática, Ciência dos Computadores, professor. Pois é, eu fico muito feliz, porque eu estou vendo o seguinte, o único vagabundo aqui sou eu, mas o resultado do trabalho foi muito bom, tá? Foi realmente muito bom, porque está se colocando aí de uma maneira fantástica. Então, eu agradeço muitíssimo essa oportunidade. Para mim é um momento assim de, eu não digo de orgulho, que eu não gosto dessa palavra, é um momento de grande alegria estar participando disso. E, naturalmente, conhecendo o Hellerson já de muito tempo, eu não poderia imaginar que ele fosse fazer um trabalho ruim. Gostei muito do seu trabalho, a relevância
realmente não se discute, tá certo? Achei um aspecto interessante, o professor Marum falou de alguns pequenos problemas gramaticais, isso é verdade, mas eu gostaria de parabenizá-lo porque o pessoal da computação não costuma escrever bem, você escreveu muito bem, tá? Eu queria só levar aqui, com relação a esse aspecto, levar em consideração 2 pontos. Tem 2 termos utilizados aí, um deles é jogabilidade. Eu sei que isso aí não tem na língua portuguesa, de acordo com o Volpe, mas isso certamente é um termo técnico. Então, muitas vezes vale a pena até caracterizar esse termo técnico dentro do texto, dizer o que é jogabilidade. Claro que a gente imagina o que seja. Isso é como escalabilidade, que o pessoal da engenharia de software gosta de usar, que também nem tinha em língua inglesa, mas esse termo foi criado. E o outro foi uma palavra que eu vi aí, que de fato eu não conhecia, é a quiremia. Eu sei que kyros no grego é mão, tá certo? Então, quiremia talvez tenha alguma coisa a ver com o peixe, mas eu acho que valeria a pena definir o que é que significa. Isso está marcado lá no arquivo que eu vou lhe mandar, tá certo? E aí esse aspecto realmente achei interessante, gostaria que você observasse com um pouco mais de detalhe. O desenrolar do trabalho, para mim, foi muito interessante, como disse o professor Marum, a leitura muito fácil, tá certo? Realmente você foi muito fluente nesse aspecto. E eu tenho aqui, gostaria de pegar uma curiosidade. Eu vi aqui um dos gráficos, lá nos resultados e discussões, na página 125, tem um gráfico interessante em que você colocou basicamente as notas das pessoas, né? Que foi a quantidade de sinais fixados. Então, tem de 0 a 2 tem uma pessoa, de 3 a 4 tem 10, de 5 a 6 tem 9, de 7 a 8 tem 13, de 9 a 10 tem 5. Então, observe o seguinte, isso aí, naturalmente, dá um diagrama de barras, que mostra a distribuição dos resultados, tá certo? Claro que a sua amostra foi ótima, é uma amostra grande, porque passou de 25 elementos, é considerado na estatística como uma amostra grande. Então, a gente pode usar a distribuição normal e testes estatísticos, padrões. Mas não é nem o caso aqui, não. O que eu achei curioso disso é porque nós temos aí uma distribuição bimodal. Repare que de 3 a 4 você tem 10 e de 7 a 8 você tem 13. Então, você tem 2 aspectos aí que são 2 modas. E não sei se isso caracterizaria a existência de, na sua amostra, 2 grupos distintos de pessoas que perceberam o resultado, o significado do jogo, tá certo? Isso talvez valha a pena, posteriormente, para efeito de algum tipo de verificação. Por que você teve isso aí? Porque poderia ter uma distribuição unimodal. O unimodal seria o quê? O pessoal do bom, entre 7 e 8, tá certo? Quer dizer, a curva iria crescendo, depois diminuiria um pouco entre 9 e 10. Então, aí ficou algo interessante, tá? Não sei se isso é por conta da característica do jogo, propriamente dito, ou se é característica da amostra que você pegou, tá? Agora, só para a gente terminar, aproveitando aqui o comentário do professor David, eu achei o seu trabalho interessante, muito importante, muito relevante, porque atinge uma parcela da população que precisa ser inserida, tá certo? Que tem a deficiência da audição, mas eu gostaria de desafiá-lo aqui para uma outra coisa que poderia ser o seguinte: o seu trabalho poderia ser usado como um trabalho de reconhecimento de padrões de outros aspectos, inclusive de padrões naturais, tá certo? Aplicado a coisas de ecologia ou algo assim. Por exemplo, você chegar e ter um reconhecimento de padrão de funcionamento da caatinga, tá certo? Olhando a vegetação e baseado em sinais da caatinga, de repente utilizar o seu próprio trabalho para dizer qual é o tipo de tratamento ecológico, qual é o tipo de aspecto que poderia estar sendo lido nesse ambiente ecológico. Por exemplo, você tem os profetas da seca. Será que o seu programa poderia auxiliar os profetas da seca? Tá certo? Aí que vão se juntar com o pessoal da FUNSEMI, só uma ideia meio maluca, que eventualmente poderia ser
um viés interessante para o seu trabalho. Tá certo? Professor, se me permite, na verdade, aqui em Jaguaribe, no IFCE de Jaguaribe, exatamente o outro curso superior que nós temos curso superior em rede de computadores, e o outro curso superior é exatamente de licenciatura em ciências biológicas. Então, já existem alguns trabalhos nessa questão de análise da caatinga, da desertificação da região aqui do Vale de Jaguaribe. E, assim, já tivemos conversas iniciais, já tivemos alguns professores de biologia que vieram para pesquisar o que é um sensor, como funciona, porque nós já tivemos trabalhos tanto de TCC quanto apresentados já em congressos, relacionados à questão da agrotecnologia, de você ter mini estações. Então, a gente realmente acredita que não agora, mas no futuro a gente acredita sim que vai estar fazendo combinação desse trabalho, né, da essência desse trabalho com outras pesquisas aqui do campo, sim. A gente acredita. Maravilha, maravilha. Bom, então só mais uma vez agradecer e dar os parabéns pelo seu desempenho, que para mim não é novidade. E eu vou enviar o trabalho, eu não tenho o seu e-mail, tá certo? Se você quiser me passar depois, vou enviar para o professor Furlan. Não tenho o e-mail do professor Plácido, tá certo? Mas, na verdade, se eu enviar para um, de repente ele espalha para os restantes. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor Matheus, pelas suas contribuições. Né? Pode enviar para mim, que eu repasso a ele sem problema. Tudo bem. Okay? Perfeito. Bom, professor Eurico, por favor. Olá, mais uma vez, queria aqui agradecer também pelo convite. Fiquei maravilhado aqui com o trabalho, adoro o tema, já conheço aí o Ellerson, já trabalhamos aí em várias oportunidades, né, Ellerson? Em projetos nesse sentido. Exatamente. Então, fiquei muito feliz em ser convidado para dar essa contribuição e aprendi muito aqui durante a leitura do seu trabalho, viu, Ellerson? Trabalho de revisão muito bem feito. Então, vamos lá. Sobre a temática, é uma temática indiscutivelmente relevante, e todos estão de acordo com isso. Muito importante o trabalho nesse sentido. Quanto à estrutura do seu trabalho, o trabalho está muito bem escrito. Eu gostei de ler, ele é agradável a leitura. Acho que em alguns momentos você realmente se estende um pouco demais, porque alguns detalhes não cabem para um trabalho da sua área. Mas é bom que ficou bem rico, né? Vai ser uma excelente fonte de consulta para outros pesquisadores. A linguagem é clara, formal, o texto é fluido, como já foi dito, alguns poucos erros de português, coisa que não impacta na legibilidade do trabalho. As referências são atuais e relevantes. A estrutura realmente está muito, muito bem feita, achei, inclusive, aqui interessante a separação dos procedimentos metodológicos e de investigação das fases de desenvolvimento. Normalmente eu via mais as fases dentro dos procedimentos, e aí você normalmente usava como capítulo o nome do projeto, mas ficou muito legal, eu gostei bastante. Uma questão aqui é que, talvez, não sei, o capítulo Estratégias e Boas Práticas, ele poderia ser incorporado a outro capítulo como uma seção, talvez na seção de resultados e discussão, não sei. Aí cabe você discutir com seus orientadores e avaliar. Mas ele ficou meio soltão ali no final, depois das discussões, você ainda tem um capítulo solto, eu sei que é uma contribuição importante, mas talvez incorporá-lo fosse uma opção. Fica aí a sugestão. A apresentação que você fez foi muito bem conduzida, coerente com o trabalho escrito, você fala muito bem, então é uma boa apresentação. Então vamos agora ao conteúdo aqui do seu trabalho, nada, até o evoluir da hora eu vou procurar. Tá? Sobre o título, ao ler o seu trabalho, eu entendi, aí pode ser talvez até uma visão minha, eu entendi como maior contribuição as boas práticas e uso de interfaces naturais na construção de ferramentas de aprendizado de linguagem natural. O jogo, ele se torna mais até como estudo de caso dessas boas práticas, das interfaces naturais, do que como realmente chamar muito a atenção para o jogo no título, né? Então, também foi uma percepção pessoal, de novo. São só percepções, claro, cabe aí a você, com os orientadores, avaliar. Mas eu não sei se eu daria tanto foco em si ao jogo, mas as contribuições e boas práticas nesse processo de construção, tá? Vamos lá, acerca da introdução. Eu concordo
eu concordo com o professor Marum totalmente que o objetivo ele deve ser algo que você consiga validar. Aí, nesse sentido, a questão de reduzir as lacunas entre alunos surdos e ouvintes, como ele bem falou, né, é uma intenção. Acho que o objetivo do seu trabalho realmente é a produção aí dessas boas práticas, dessa análise e dessa validação dessas boas práticas na construção de um jogo, tá? Acho também, concordando com outros membros da banca, que o foco do seu jogo, quando você fala em reduzir as lacunas, em linguagens de sinal, fica muito amplo. Eu acho que talvez valesse a pena você já ali a nível de introdução e resumo, já dá ali um nuggetzinho, deixando claro que você vai trabalhar no eixo da questão da numeração, né, da questão dos números naturais. Tá? Em relação ao capítulo 2, meu mestrado foi na área de construção de sistemas voltados para educação e treinamento. Tem uma área que é muito interessante, que é a área de Intelligent Tutoring System, dos ITS, né, dos sistemas tutores inteligentes, que é exatamente uma área muito forte da computação voltada para essa construção de programas educativos. Vi que você está com a revisão da literatura muito vasta, muito boa, mas, de repente, um artigo nesse eixo poderia ser relevante, não sei. Veja aí se isso é pertinente. Na seção 2.2, do capítulo 2, eu senti falta da definição do número de trabalhos identificados, tá, Elisa? Você faz uma excelente revisão da literatura, você cria aí suas strings de busca, elas estão muito bem concebidas, eu achei muito legal, uma aula de construção do método, mas eu senti falta do que você achou. Quais foram os números? Qual foi o número de trabalhos incluídos? Qual foi o número de trabalhos excluídos? Então, eu acho que esse detalhe, ele se torna importante, pelo menos para mim, eu fiquei na ansiedade de conhecer esses números. O que é que você excluiu e o que é que você incluiu. Certo, professor, sem problema. Tá? Outro ponto do capítulo 2 é que você realmente fez a coisa correta, você seccionou aí por áreas, mas no final eu senti falta de um quadro que mostrasse o seguinte: que ferramentas você achou que faziam interface a todos os eixos? Ou seja, quais são os trabalhos correlatos aos seus? Que requisitos eles atendiam? E aí eu senti um pouco de falta, talvez, Emerson, de um quadro que mostrasse o seguinte: não tem nenhuma ferramenta hoje aí posta na academia, já que seu locus de pesquisa foi a academia, não tem nenhuma ferramenta que, de algum modo, já abranja uma parte dessas boas práticas e requisitos que você identificou. Assim, parte do nosso trabalho é exatamente saber o que já tem, e não fazer o que já tem, mas ir além, né? Eu senti um pouco de falta dessa questão de você fazer pensar quais trabalhos já contemplam ou permeiam as áreas que você, todas as áreas, ou uma boa parte das áreas que você trouxe nos trabalhos, aí, na sua análise, nos trabalhos que você estudou na sua revisão da literatura, né? Também é importante dizer que hoje na Google Play, só na Google Play, tem mais de 200 ferramentas sobre Libras. Parte delas, mais de 100, são jogos. Então, talvez um trabalho futuro fosse também analisar o que está aí posto enquanto ferramenta de mercado ou gratuita até mesmo, no sentido que você aqui propõe, né? Será que não tem nada também nesse sentido? Então, alguns pontos aí para você refletir com os seus orientadores. Capítulo 3, capítulo 4, muito bons. Vou aqui direto para o capítulo 5, até para não me deter muito, né? Senti falta de uma formalização mais rica dos requisitos. Inclusive porque você fala sobre a engenharia de requisitos, e o produto delas é o documento de requisitos. Eu senti falta, nem que fosse de um quadro que descrevesse, não sei se é seu objetivo não abrir demais a sua proposta, mas um quadro que descrevesse ali os requisitos que você identificou a partir da sua revisão da literatura, porque é um insumo para a parte de desenvolvimento, né? Tá? Indo aqui para a seção 5.2.1, no conceito, aí eu vou fazer aqui algumas perguntas rápidas. É um jogo baseado em corrida 2D. Esse enredo foi pautado em alguma questão específica? Alguma pesquisa? Desculpa, não ouvi, que cortou, como é? O enredo do jogo proposto, a corrida 2D, ela foi pautada em alguma pesquisa, em alguma
Não, foi experiência pessoal mesmo. Foi experiência pessoal porque eu joguei um jogo de corrida no Atari que funcionava desse jeito, aí eu acabei me lembrando e aí acabou sendo norte para a pesquisa. Perfeito, sem nenhum demérito. Outra coisa que eu, quando li aqui o conceito, e você fala diversas vezes, a abordagem significativa. E eu li um pouco, na verdade, li do seu trabalho, procurei outras referências, e eu queria que você explicasse um pouquinho como é que você adotou a abordagem significativa no seu trabalho. Pronto, deixa eu puxar aqui, só um minuto. De forma bem breve, tá? Não se preocupe, mas você assim, Eurico, a questão da significação está posta nesses elementos ou dessa forma. Não, exatamente. É porque quando nós decidimos por um jogo educativo, nós já sabíamos que dos 5 pilares da aprendizagem significativa, né, o jogo já ia englobar quase todos, né? Porque um jogo ele exige que você seja ativo, né? Você seja o protagonista, tá? Então já tem de um. Também um jogo ele tem que ser cooperativo. Nesse caso, embora nós propomos a competição entre os dois, né? Entre os dois players. Mas nós sabemos que, querendo ou não, um acaba dizendo para o outro, um acaba ajudando o outro. Então, nesse sentido, a cooperação também já estava presente no jogo. Quando você vê a questão da intencionalidade, ela é implantada exatamente quando você muda a representação, que começa com sinais e algarismos arábicos para somente sinais. Então, nesse momento, ele tem que ter a intenção de falar, não, eu quero vencer. Então, eu tenho que entender esses sinais. Então, no momento que a gente usou, né, esse elemento de, no começo, a gente apresentar o assunto para fazer a assimilação. E aí, depois disso, ele é obrigado a usar aquilo que ele assimilou, ele acaba tendo que ter a intenção, se ele quiser, de fato, chegar ao final da corrida. Né? A questão do construtivo, também nós acreditamos que nessa proposta, exatamente primeiro mostrar o conhecimento e depois exigir o conhecimento, a gente está implantando essa questão da construção, né? De que a pessoa, ela vai, em cima do que ela já tinha das operações matemáticas, ela vai adicionando sinais para entender esse mapeamento e depois isso é testado se de fato ele construiu corretamente os modelos mentais. E a questão da autêntica, porque é uma experiência que o usuário não tem costume de vivenciar, que é o que todo jogo já propõe, né? Exatamente o jogo. Uma das grandes sacadas de jogos, que é por isso que é uma das áreas que eu realmente amo, é exatamente porque o jogo ele permite você criar cenários que jamais poderiam ser vivenciados, né? Ou simular cenários reais que podem chegar a ser vivenciados, mas que são de difícil reprodução. Então, seria dessa forma que no jogo a gente implanta a questão da aprendizagem significativa. Perfeito, excelente. Gostei de ouvir aí você fortalecer esse conceito aqui para mim. Vamos lá, então, continuando. Você priorizou a questão numérica do aprendizado de Libras, né, a questão de números naturais, aí, de números, e em detrimento de outras áreas. Teve alguma razão específica para essa razão ou foi uma decisão ad hoc? É porque os sinais dos números de Libras são os sinais de fácil memorização. Então, são bastante diferentes, né? O 0, por exemplo, para o 2, para o 3, então fica mais fácil do que você trabalhar, por exemplo, aspectos do alfabeto ou até dos próprios sinais mesmo. Porque nós escolhemos, no caso, os sinais do carro e da moto por questão de limitação dos equipamentos de interface natural, porque, como eu falei, o reconhecimento, e até a gente tinha já, em conversas anteriores, discutido sobre isso, né? De que o reconhecimento da questão motora fina é muito complexo. A gente não tem ainda sensores que consigam, de fato, fazer um mapeamento preciso. E aí nós escolhemos os gestos, no caso dos sensores, do carro e da moto, porque são gestos de fácil identificação pelo Maio e pelo Kinect, né? Porque você fica com a mão fechada, no caso aqui já é carro, e se você virar aqui, já seria moto, né? Então foi essa a questão da escolha. Perfeito, meu amigo, obrigado. Vamos em frente aqui, sessão 531, sobre a sua avaliação. Esse grupo que você selecionou de alunos, né, pelo que eu entendi, são alunos, eles tinham alguma relação... Como eu achei os números muito bons, aí eu fiquei assim, puxa vida, o pessoal gostou mesmo, eu sei que a ferramenta é boa,
mas aí me gerou aqui uma pergunta que eu queria lhe fazer. Tem alguma relação de subordinação desse grupo de avaliação com o pesquisador, ou você escolheu aleatoriamente dentro da universidade? Não, foi assim, nós convidamos alguns alunos de algumas cadeiras que eu lecionava, mas aí nós estendemos o convite, né, para a instituição, e daí eles foram vindo quem realmente, de fato... Por adesão, modelo Snowball, né? Beleza. Exato. Assim, eles fazem parte de uma... Diga. É o Marum. Opa, Marum. Posso contribuir aqui com sua observação? Claro, aqui está aberto. Por sinal, quem quiser falar alguma coisa, fique à vontade. É porque você levantou uma coisa aí importante aí, que talvez seja relevante acrescentar, viu, Edson, nos resultados aí, as ameaças à pesquisa, né? Porque o fato desses alunos terem subordinação com você, como o Eurico, eu acho que ele quis levantar isso aí. Faz sentido, não faz sentido, eu concordo. Onde você tem limitações, você poderia colocar ameaças e acrescentar essa observação. Pronto, era só isso, Eurico. Obrigado aí. Não, tá aqui, é um fórum para a gente discutir já, assim, tentar de algum modo, a gente teve um trabalho, eu aqui me debrucei sobre o trabalho realmente de forma a contribuir, né? Outra coisa é que você trabalhou no público-alvo apenas dos dogmas. Tinha algum surdo nesse grupo, Ernesto? Não, infelizmente não tinha, tá? Por limitações mesmo, nós não conseguimos, na época que nós realizamos o experimento, nós não conseguimos realizar com estudantes surdos. Perfeito. E aí, em relação a essa definição do público, você fala muito fortemente que os públicos-alvos são crianças, adultos. Como você não trabalhou com criança, né? Não sei, eu fiquei aqui na dúvida se isso continuava como um trabalho futuro ou realmente como uma afirmação lá no começo de que realmente a ferramenta... eu acho que tá? Mas como você não conseguiu fazer a testagem, mas eu reparei depois no final que você traz isso nos trabalhos futuros, né? E aí um ponto que para mim é muito importante, Ernesto, você validou de algum modo a acurácia das ferramentas do jogo na identificação correta dos sinais. Isso é um ponto que eu senti falta, porque se ele é uma ferramenta que vai ensinar, eu tenho que minimamente ter, por assim dizer, a certeza de que o usuário do jogo está executando o sinal de forma correta. E assim, você não fala no seu trabalho se você teve alguma validação por especialistas, ou mesmo algum tipo de validação da acurácia do seu ferramental na identificação dos sinais emitidos pelos usuários. Certo. É o seguinte, nós avaliamos o aprendizado que tinha tido naquele experimento que eu lhe falei de uma semana depois, né? Então, nós fizemos a aplicação do experimento, e aí uma semana depois, né, foi feito um mini teste, um testezinho no qual esses que participaram realizaram uma avaliação no qual tinha que identificar qual número arábico, né, determinado sinal referenciava. Mas realmente, de fato, nós não tivemos o acompanhamento assim, nós não pedimos para o usuário executar o sinal, nós pedimos para ele identificar dentro da lista de opções, né, os sinais que ele conseguia identificar. Né? Então, nós tivemos uma lista, ele ia preenchendo a lista, dizendo quais eram os sinais que ele conseguia reconhecer dentro do que tinha visto no jogo. Tá? Mas, realmente, nós não fizemos nenhuma validação, no sentido de gravar um vídeo, onde ele faria a execução do movimento, até porque na execução do movimento exigiria os outros fatores, né? Além da configuração de articulação. Eu entendi, mas, na verdade, eu me refiro mais à capacidade do jogo de identificar qual é o erro do jogo na identificação de um dado sinal. Você tem algum número a respeito? Porque isso é muito importante, né? Porque você trouxe uma série de ferramentas, e ferramentas muito boas, o Kinect, o Mio, para exatamente pegar esse sinal do seu usuário. Qual é a acurácia na captação do sinal? Entendi. Não, de fato, a gente não fez esse levantamento. O que a gente fez foi o jogador, ele utilizava o jogo, né? E jogando contra ele, no caso, eu ficava na tela e ficava tentando fazer, e aí nós apenas anotamos, de fato, as observações. Nós não chegamos
realmente a fazer um deep dive mais nessa questão dos dispositivos, né? Pelo menos do Kinect e do Mio, né, do Mario. Fica aí como talvez um trabalho, eu acho que vale a pena incluir como trabalho futuro, Elson, avaliar a acurácia do ferramental que você usou de captura, porque é uma parte muito importante, porque às vezes a variação muito pequena de uma posição de mão e de dedo é outra palavra. Então essa acurácia é fundamental, tá? Na verdade, eu vou além. Eu acho que só essa análise ferramental já é um trabalho por si só, independente de ser em jogo, ou de ser no Windows para navegar, ou de ser o que for. Porque nós percebemos de fato que essa questão da motricidade fina e, consequentemente, do posicionamento do equipamento, ele influi bastante nos resultados. Ok, perfeito. Vamos aqui evoluir para a gente concluir. Sente falta aí, talvez, como você está propondo essa ferramenta, da composição completa, da descrição da composição completa do seu ferramental necessário para que as pessoas usem, e, eventualmente, caso assim você deseje, que outras pessoas adotem, uma questão associada a custo, né? Você fazer a descrição completa de tudo que compõe a sua solução, tá? Até porque vale a pena, porque pode ser adotado, né? Por fim, capítulo 6, na discussão dos resultados, você fala que realmente você afirma que o MATLAB Racing pode ser usado em cenários educacionais com alunos surdos. Eu acho que essa conclusão, para que você afirme isso, seria necessário algum teste com surdo. Não sei. De novo, avalie se você realmente tem como colocar isso como uma afirmação no resultado, tá? Tá. Eu acho que há até indicativos que sim, mas como é um público muito específico, valeria a pena um teste. Não, beleza, eu concordo. Na verdade, acho que ficaria até mais adequado, se fosse caso, para o ensino de Libras, não necessariamente envolvendo surdo. Perfeito. Entendi, perfeito. Não, assim, ainda no seu capítulo 6, você fala aqui de colaboração, né, que o jogo suporta a construção de relacionamentos sociais, envolvendo jogadores. Eu não sei se isso é verdade, porque, de novo, o jogo em si não tem ferramental colaborativo, ele é uma competição, ele não faz uso de ferramentas colaborativas tradicionalmente listadas na literatura, então eu acho forte afirmar isso também. E, por fim, eu fiquei me perguntando, mas quais são as características culturais surdas que você considerou como requisito, sabe? Mas aí eu acho que, de novo, dado aqui o transcorrer da hora, não vamos mais nos prolongar muito. Senti falta também dos apêndices, que você cita aí no trabalho. Em relação aos seus objetivos específicos, você cumpre totalmente o primeiro, de reunir trabalhos. Eu fiquei na dúvida do segundo, por essas questões culturais, que eu não sei especificamente quais foram as questões culturais dos surdos que você trouxe para o trabalho. O terceiro item, que é a construção de um jogo educativo, você cumpriu totalmente. E, por fim, na avaliação dos impactos, que é o quarto objetivo específico, você fala que você avaliou os impactos dos sinais na perspectiva de estudantes e docentes. Não sei se de docentes, porque eu acho que seu público de estudo foi todo de estudantes, tá? Então, só para você fazer o batimento aí de todos os objetivos específicos que você... Não, tá correto. A gente não chegou a colocar docentes mesmo, não. A gente tem que retirar isso aí. Isso tá correto. Então, assim, foi uma leitura muito agradável, adorei o trabalho, não esperava outra coisa de você. Me debrucei longamente aí para realmente trazer alguma contribuição para o seu trabalho, espero ter colaborado. Agradeço aí a todos. Obrigado, professor. Obrigado, professor Eurico, pelas suas contribuições muito boas. Professor Plácido. Bom, primeiro eu quero agradecer aí ao Furlan e ao Elson pelo convite para participar dessa pesquisa. Foi muito bom. Eu aprendi muito, certo? Muito, muito mesmo sobre a linguagem de Libras. A minha inquietação toda com esse trabalho era o fato de publicar, certo? Era uma inquietação que eu tinha. Todos sabem que eu sou meio perfeccionista nesse ponto de ter publicações com a defesa da tese,
embora saiba que o trabalho tem uma grande relevância social. Esse é o tipo do trabalho que não fica numa prateleira de universidade. Ele vai ser usado indiscutivelmente. A prova disso foi logo nas primeiras publicações, algumas pessoas nos procuraram, acho que para mim, eu repassei ao Erlerson e ao Furlan, pelo menos que eu tenha contato, as pessoas interessadas em seguir o trabalho e ver como é que estava sendo feito. Então, nesse aspecto, o Erlerson e o Furlan estão de parabéns pela escolha do tema. Para o nosso programa, é de uma grande relevância, mostra à sociedade o porquê disso, o porquê da parte aplicada, tá certo? E aí, com as publicações, realmente é um retrato da qualidade do trabalho. Eu concordo aí com a frase do Eurico, não se poderia esperar outra coisa do Erlerson se não fosse isso. Trabalho de qualidade, eu já tinha visto algumas apresentações, e acredito que a gente possa seguir. O Erlerson é um lutador, ele é um batalhador, ele realmente merece concluir o doutorado dele, é uma pessoa que vem trabalhando nisso há anos, mudou de emprego, foi trabalhar numa instituição pública, mudança de local, mas sempre com aquilo tudo contribuindo em pé, e sempre seguindo. Então, tá de parabéns. Os colegas já deram diversas contribuições excelentes, eu acho isso ótimo, porque são outras visões do trabalho, facilitam muito as correções, e é isso. Eu desejo ao Erlerson tudo de bom e muito obrigado pelo poder participar. Furlan. Obrigado, professor Plácido. Então, agora a gente passa para outra etapa. Não sei se a gente temos uma plateia aqui. Gostaria de saber se a plateia gostaria de perguntar alguma coisa. Infelizmente, o link chegou tarde, mas enfim. Bom, como a plateia não se manifestou, então eu pediria agora que o Erlerson saísse da sala. Já já eu te chamo aí via WhatsApp. E aí a gente vai discutir aqui. Né? Tá certo, fico na guarda no WhatsApp, então. Ok. Deixa eu retirar o Gleidson daqui. Bom, senhores, eu vou parar a gravação agora e iniciar outra só para a gente ter esse registro.